Eu gravei um vídeo falando sobre dar valor ao que tem valor, né? Dar a devida importância às coisas ou a devida desimportância para as coisas também. E eu queria complementar aquele vídeo falando sobre a gente conseguir entender que primeiro a gente sempre deve fazer as coisas importantes, para depois fazer as outras coisas. Isso tem muito a ver com rotina, isso tem muito a ver com desenvolvimento pessoal e, consequentemente, isso tem muito a ver com o nosso autoconhecimento. Fazer primeiro as coisas importantes é a gente, primeiro, tentar entender o que são as coisas importantes para mim, quais são essas coisas importantes, o que faz elas serem importantes, como elas me afetam positivamente, o que eu ganho ao fazer elas, para depois começar a realizar e depois fazer as outras coisas. Vou trazer aqui um exemplo muito prático que eu me pego pensando quase todos os dias, principalmente em semanas que a minha rotina ela dá uma titubeada, assim, ela dá uma bagunçada. O que acaba sendo bem normal, então eu nem sempre tenho os meus horários perfeitamente estruturados, adequados, mas eu sempre consigo fazer essa balança. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de acordar e não já começar a executar o trabalho. Eu gosto de acordar para esse dia, fazer uma reflexão, meio que me situar nesse novo dia que se inicia de fato, então tomando água, tomando meu café. Eu tenho o meu ritual, eu tenho todas as minhas coisas importantes a serem feitas antes das outras coisas. Num perfil perfeito, essas coisas consistem em acordar, arrumar minha cama, tomar um banho, trocar de roupa, fazer as minhas orações, fazer o meu momento de gratidão, fazer as minhas pesquisas de conteúdo, fazer o meu treino, me alimentar, tomar sol, me arrumar pro dia e aí sim começar o dia. Eu sempre consigo fazer isso tudo? Não. Na maioria das vezes eu consigo? Na maioria das vezes, sim. Às vezes de uma maneira mais rápida, nem sempre do jeito que eu imagino, que eu gostaria que fosse, blá blá, porque não dá tempo. Mas eu faço ali do limão uma limonada, porque isso é importante pra mim, isso é inegociável pra mim. E depois só que eu faço isso tudo, que eu pego o meu celular. Que eu vou responder o WhatsApp, que eu vou responder trabalho, que eu vou abrir o e-mail. É claro, em dias que eu sei que tem algo urgente, em dias que tem alguma coisa muito importante, ou que eu não consigo seguir essa rotina porque o trabalho me chama mais cedo, tá tudo certo também. A gente tem que ter essa adaptabilidade e o famoso bom senso que, infelizmente, ele não vende na farmácia, mas é nosso dever como seres humanos desenvolvê-lo na nossa vida. Então, o bom senso ele é fundamental. Eu tô trazendo aqui meio que a minha rotina ideal, as coisas que são muito importantes pra mim, que eu gosto primeiro de fazê-las pra depois fazer as outras coisas. Por que eu gosto de fazer isso primeiro? Porque eu dou realmente importância pras coisas que têm muita importância na minha vida. A minha espiritualidade, o meu autocuidado, o meu acordar, o meu processo de fazer as coisas com calma pra não me dar gatilhos de ansiedade, o meu entendimento de como é que vai ser meu dia, como é que tá a minha energia, como é que eu tô pra esse dia. Quais serão as adaptações que eu vou ter que fazer na minha rotina para dar conta de tudo? O que eu vou poder desmarcar se eu tô num dia meio ruim? E por aí vai. Então é um momento que eu me escuto antes de partir para escutar os outros. É um momento que eu fico em silêncio antes de partir para um dia que eu vou falar muito, executar muito. Então é um momento que para mim ele é completamente fundamental. E eu faço isso ao longo do dia também. Então eu tenho a minha lista de valores, a minha lista de prioridades, para entender quais são as coisas que eu preciso ter concluído antes de fazer as outras. De novo, no começo isso era muito manual. No começo isso era muito mecânico, isso era muito processual. Então eu andava com essa lista, eu tinha post-it espalhado no meu canto do trabalho, eu me perdia muitas vezes, então me desvirtuava dessa lista para fazer as outras coisas que não eram tão importantes, mas que me davam mais prazer, geravam mais dopamina e por aí vai. Até que agora eu estou num equilíbrio um pouco melhor. É claro que existem dias que eu me desvirtuo da minha lista. É claro que tem dias que eu tô triste, que eu tô mal, que eu não vou conseguir executar a lista 100% e tá tudo certo, eu identifico esses dias como dias atípicos e no dia seguinte volta à rotina. Ou às vezes são só momentos do dia que eu dou uma desvirtuada porque me deu mais ansiedade, me deu uma certa frustração, eu tive uma raiva, me deu um pico de estresse e aí eu me desvirtuo. Depois eu volto. Isso é muito fundamental. Esse processo da gente conseguir fazer essa identificação e esse é de fato o primeiro passo. A mudança nunca é o primeiro passo. É sempre essa identificação. Então, por exemplo, ao longo do meu dia, eu adoraria ficar vendo TikTok, vídeos, podcasts, conteúdos, aprimorando muitas outras coisas, mas eu não consigo. Porque se eu tô fazendo uma coisa, eu não consigo estar fazendo outra. Então, eu tento sempre
a cada hora, ou a cada 2 horas, ou a cada período do dia, fazer o que eu preciso fazer para aquele período, para depois fazer as outras coisas. As outras coisas, elas têm relação com ver o Instagram dos meus amigos, das minhas amigas. Eu tenho amigas que postam muitas coisas no Instagram da vida pessoal ou do trabalho, e eu adoro acompanhar, mas eu preciso fazer as outras coisas antes de poder acompanhá-las. Responder uma mensagem no WhatsApp, se não é urgente, eu não vou responder a qualquer horário. Eu vou primeiro fazer as coisas que eu preciso fazer, para depois responder o WhatsApp das outras pessoas. Não que elas não sejam importantes, mas naquele momento existem outras coisas mais importantes do que a mensagem delas. Se existe uma urgência ou se eu tô com o tempo disponível, eu super vou dar atenção, porque são pessoas que gosto de ter por perto, que eu quero entender mais do assunto. Só que às vezes, na correria do dia a dia, eu preciso me priorizar. Eu preciso priorizar outras coisas que são mais importantes naquele momento. E fazer isso, muitas vezes, vai fazer com que tu desagrade as pessoas, sim, principalmente se tu tinha um comportamento diferente antes. Eu tinha muito mais um comportamento antes de agradar os outros, então eu fazia primeiro pros outros, eu parava tudo que eu tava fazendo pra responder as mensagens o tempo inteiro, eu dava informação pra todo mundo o tempo todo. E eu fui mudando esse comportamento, que pra mim foi fazendo mais sentido, pelo menos no meu momento de vida atual. E isso é algo que eu aprendi muito nesses últimos meses, é que tudo é cíclico, nada é pra sempre. Então, se nesse momento isso é o que tá funcionando, tá bom, é isso que eu vou fazer. Se daqui a 2, 3 meses isso não funcionar mais, tá bom, eu vou mudar. Eu vou me adaptar pra outras coisas, eu vou buscar outras iniciativas. Eu vou fazer as mudanças necessárias, sem o peso de culpa, sem o medo da mudança, mas entendendo que elas são necessárias. Que quanto melhor eu vou me adaptando para elas nesse aspecto, melhor eu consigo viver, me desenvolver, ajudar os outros, trabalhar o meu propósito e por aí vai. Espero muito que esse vídeo te encontre bem e que esse conteúdo faça sentido para você. Um beijão e a gente se encontra no próximo vídeo.